Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bom? Então, hoje é sexta-feira, dia que nós temos aula com a professora Jéssica. A professora Jéssica, hoje na nossa aula de língua portuguesa, vai contar uma história da literatura brasileira que faz parte do nosso folclore. O nome da história é O Negrinho do Pastoreio. Essa é uma história linda, que vocês vão gostar com certeza. Ela vai contar sempre daquele jeito muito especial, como a professora Jéssica conta sempre. Essa história tá lá na apostila de língua portuguesa, na página 5. Lá na página 5 começa a história, lá onde está escrito segunda aula. Então, lá na página 5, vocês coloquem o nome de vocês, preencham o calendário e depois vocês vão fazer a leitura do texto O Negrinho do Pastoreio. Nesse texto, vocês vão escolher um parágrafo e vão fazer a leitura num áudio para a professora. Apenas um parágrafo. Eu espero que vocês lembrem bem o que é um parágrafo, hein? Nós já trabalhamos sobre parágrafo e eu espero que vocês já saibam. Agora, eu quero que vocês escolham daí um parágrafo do texto e façam a leitura num áudio para a Pro, e a Pro que vai estar colocando uma nota para vocês, uma nota de leitura. Depois, isso vocês vão ler na página 5 e na página 6 e vão escolher um. Depois, lá na página 7, termina o texto, termina o texto, e daí tem uma atividade. E daí tem umas sugestões de palavras que fazem parte do texto para vocês encontrar aqui no Caça-Palavras, tá? Essa vai ser a atividade de língua portuguesa da aula de hoje. Depois eu vou estar colocando aqui embaixo o link também da história da professora Jéssica. Mas, como vocês sabem, na sexta-feira é dia que a gente tem 2 aulas, né? Então, eu já falei para vocês da nossa aula de língua portuguesa e agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa aula de matemática. A nossa aula de matemática de hoje é sobre divisão. A gente vai trabalhar nas páginas 16, 17 e 18. Hoje, nós não vamos fazer contas de dividir, tá? Não precisa ficar preocupado com isso ainda. Hoje nós vamos aprender mais sobre o conceito da divisão. E também vou estar apresentando aqui para vocês os termos da divisão, tá? Então, a divisão, o que é divisão, né, pessoal? Divisão é a operação que a gente usa para dividir uma quantidade em partes iguais. E aqui tá falando também, né, sobre os termos da divisão. Então, o número que fica aqui na continha, a gente chama de divisor. O número que fica aqui, de dividendo. O resultado é o quociente. E o que sobra no final, se sobra 0, se sobra 1, 2, enfim, o que se chama de resto. Mas a gente não vai fazer esses cálculos aqui hoje, a gente vai fazer o cálculo só mental. Por que a gente vai fazer o cálculo mental? Para a gente resolver essas perguntinhas aqui, ó. Então, aqui vai ter um probleminha e vocês vão precisar distribuir, né? Porque a divisão, ela é distribuir, né? Dividir em partes iguais. Então, vocês vão fazer essas atividades aqui que são sobre divisão, ok? Mas para isso precisa pensar, né? Porque senão vai acabar resolvendo errado. Na página 17 e na página 18, a última atividade também, né? Aqui, ó, tá mostrando, né, o símbolo da divisão e os desenhos para vocês fazerem a divisão em forma de desenho. Não esqueçam de colocar lá na página 16, 17 e 18 o nome de vocês completo, com letra bem bonita, e depois também preencher o calendário, ok? É isso, pessoal. Boa aula para vocês e até na semana que vem. Bom final de semana para todos.